Sejam muito bem-vindos a mais um Humancast. E hoje a gente vai falar sobre a temática do Brilho das Manas e dos Manos, um projeto que atua com mulheres e homens trans em situação de vulnerabilidade. E para falar sobre esse assunto, eu tô com a Jennifer e com a Nath, duas atuantes que fazem a diferença nesse projeto. Meninas, obrigada por estarem aqui hoje falando com a gente sobre isso. E já de bate-pronto também, para nortear todo mundo que tá aí com a gente, nos assistindo, nos acompanhando. Nath, para quem não tá acostumado com essas nomenclaturas, o que é uma pessoa trans e uma pessoa cis? Explica pra gente. Perfeito, Paty. Bom, primeiro, oi para todo mundo, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Bom, basicamente, quando a gente nasce, a gente tem ali algumas características que são, pelos médicos, eles olham e falam, ó, isso daqui é uma menina, isso daqui é um menino. Isso a gente chama de sexo biológico. E aí, conforme a gente vai crescendo e se desenvolvendo, a gente vai entendendo enquanto sentimento, sociedade, quem que a gente é dentro desse mundo. E aí, a partir desse entendimento, a gente consegue dizer, eu me entendo como uma mulher ou como um homem. E aí, se esse meu entendimento, ele está de acordo com o que esses médicos disseram quando eu nasci, eu sou entendida como uma pessoa cis. Se eu entendo que eu sou diferente do que me disseram lá no nascimento, eu sou entendida como uma pessoa trans. Né? Basicamente é isso. Obrigada pela explicação. E aí, a gente entende que muitas pessoas não entendem sobre essa temática e pela falta de conhecimento a gente vê barbaridades acontecendo. Então, o Brasil, ele é o primeiro país que mais mata pessoas trans. A gente tem uma faixa aí, uma média de vida de 35 anos. E isso a gente por 13 anos consecutivos nessa marca. 14 agora, né? 14 porque 2025, né? Pois é. Então é assustador esses números, esses dados. E quando a gente olha também para algumas estimativas, a gente tem ali que 4% das pessoas trans, elas estão no emprego informal. Então a gente não vê elas no mercado de trabalho normal ali. E a gente tem que 82% dessas pessoas não concluíram o ensino médio. E aí eu queria abrir a pauta para vocês. Gente, por que essa dificuldade de entrada no mercado de trabalho? O que acontece? Paty, bom dia, Nath, bom dia a todos. Eu acho até importante já começar esse debate, essa discussão, lembrando que hoje, no dia da gravação, 17 de maio, é o Dia Internacional ao Combate à Homofobia e à Transfobia. Então, a gente consegue falar sobre essa falta de espaço, de ambientes de trabalhos formais para essa população, justamente pelo preconceito. E preconceito, quando a gente fala em preconceito, a gente fala sobre o desconhecido, né? Muitas pessoas têm aquele preconceito ainda, muitas vezes inerente ao desconhecido, por não conhecer. Então, acho que essa questão da empregabilidade, é resolvida principalmente por dois fatores. A abertura de portas pelas empresas, por empresários, e também pela educação. Porque muitas dessas pessoas, sobretudo mulheres trans, a Nath pode me corrigir se eu estiver errada, a evasão escolar dessa população, a não conclusão da educação formal é muito grande. Então, o preconceito adequado complementado pela falta de educação, termina trazendo esses dados que são inadmissíveis para um Brasil com tantas pessoas trans, tantas pessoas da população LGBTQIAPN+. Então, Nath? É bem isso mesmo, né? Quando a gente fala de pessoas trans, a gente tem um leque de situações que acontece, né? Falando desse início, que seria a parte da educação, a gente está falando de bullying, porque tem trejeito, é a forma que se veste, é a forma como fala. A gente tem a própria sensação de que aquele nome que está na lista de chamada não é o seu. Então, só esse começo já é muito desafiador. É mais cedo, vamos dizer assim, que acontece a evasão escolar de mulheres trans, mas isso acontece também com homens trans de uma forma mais ampla. Principalmente quando a gente olha para um cenário acadêmico universitário, né, que já é um outro patamar, que a gente tem já a evasão escolar, mas também temos a falta de acesso à educação universitária. E somado a isso, né, que já são pontos importantes para se entrar no mercado de trabalho, a gente tem problemas estruturais dentro do trabalho.
né? Então, coisas simples como banheiro, né? Às vezes a pessoa tem ali um projeto super legal de inclusão de pessoas trans, e aí nesse projeto eu não penso como essa pessoa vai ser recebida no meu time. E como, se eu tenho banheiros que as pessoas vão se sentir à vontade. Será que essa pessoa trans vai chegar lá dentro da empresa e ela vai ficar pensando, eu tenho que usar qual banheiro? Ou será que eu vou ter uma alternativa? Ou será que essa alternativa realmente vai sustentar o que eu preciso? Ou eu preciso de uma educação corporativa? Então, são vários pontos que dificulta que essas pessoas estejam, de fato, no mercado de trabalho. E, além disso, a gente tem um número muito grande de mulheres trans e travestis que estão dentro da informalidade, né, que não conseguem ingressar no mercado de trabalho. E isso tem muito a ver tanto com essa estrutura que já é pré-dada, né, para essas pessoas, como também, eu estava vendo um artigo da Luz Gonçalves, que fala que o mercado, vamos colocar aspas aqui, né, o mercado da prostituição é o único mercado que a mulher trans ela é aceita como ela é. Esse ponto que ela trouxe, a gente vê na prática no Brilho das Manas e dos Manos quando a gente escuta as histórias das meninas, né? Conta também um pouco sobre a nossa vivência das assistidas, principalmente, eu falo as meninas, porque a gente iniciou esse projeto primeiro com as mulheres trans e travestis. E depois, esse ano, no ano anterior e agora esse ano, a gente vem implementando mais com os homens trans também. Então, é um público mais recente. Mas conta um pouco também sobre essa galera que tá com a gente ali e o que eles trazem de relato, elas trazem da vida, do que a Nath traz como teoria, que você vivencia também na prática ali. Como a Paty trouxe, o Brilho das Manas, que não iniciou com esse nome, teve início em 2021, ainda na pandemia, durante a pandemia. Então, a entrega era muito menos... era muito mais formal. Nós levávamos roupas e não tínhamos tanto contato com as meninas da Casa Florescer. No entanto, pós-pandemia, Paty idealizou um projeto que tem todo o nosso amor, todo o nosso coração, que é o Brilho das Manas, que na ocasião era apenas Brilho das Manas, e hoje é estendido aos rapazes também, aos nossos manos. Então, conversando com elas, que foi um processo muito demorado, até que nós conseguíssemos, de fato, adentrar naquele ambiente, criar as conexões e criar certa confiança, uma relação de confiança, nós verificamos que muitas que estão lá, elas estavam em situação de vulnerabilidade já há muito tempo. Muitas delas estavam em situação de rua e depois foram para a Casa Florescer. E quando a gente faz essa diferenciação de homens e mulheres trans, é importante falar que muitas vezes elas vão para a situação de rua por um preconceito que nasce em casa. Como nasceram biologicamente homens, muitas vezes os pais, família e comunidade têm um preconceito maior e elas vão para a rua. E na rua acontece o trabalho informal. Elas precisam sobreviver e, por vezes, precisam se submeter a esse tipo de trabalho. Então, uma vez que pessoa em situação de rua, pessoa nesse trabalho informal que já não é nada bem visto para os empresários, para grandes empresas, para a sociedade em geral, é muito difícil para elas ter uma realocação, ser recolocadas no mercado de trabalho. Ano passado, nós tivemos uma situação bem interessante que nós começamos a trabalhar com a empregabilidade delas e fomos a uma empresa grande que tem muita boa intenção, mas o que nós queríamos fazer lá era levarmos esse discurso de inclusão de fato, não apenas no papel, não é apenas eu abrir uma vaga aqui, é eu dar condições suficientes para que essa mulher ou para que esse homem trans estejam de fato acolhidos, que o RH dessa empresa, ela entenda que uma falta ali vai ser muito diferente, talvez uma falta de um outro tipo de empregado, porque muitas vezes ela não vai trabalhar porque não tem dinheiro, ou então por alguma questão pessoal, são N fatores que precisam ser observados de uma forma muito singular pelas particularidades da vida delas. Então, eu acho que o que é necessário é unir esse senso de empatia das empresas, das pessoas, os colaboradores das empresas, para que, de fato, aquela vaga afirmativa ela tenha a sua função de existir. Sim. Nossa, perfeito. E... Só eu ia trazer também que
essa questão, né, que a gente vê ali no Brilho das Manas e dos Manos, ela é muito singular e a gente foi ganhando a confiança das meninas Sim. e dos meninos depois, porque é um processo que esse público é um público que desconfia, que não se conecta, porque tem receio, porque toda a conexão que existia, que se conhecia dentro de casa, foi quebrada, né? Seu elo, seu ciclo. Então, a gente se torna realmente mais do que voluntários ali, a gente também faz parte do elo de amizade, de rede de apoio que elas e eles possuem, né? Ô, Paty, deixa eu só fazer um adendo quanto a esse gancho que você trouxe. O projeto Brilho das Manas e dos Manos, atualmente, eles acontecem praticamente uma vez por mês. E isso foi porque nenhuma outra ação do Instituto Hillman é nessa frequência. Porque elas e eles nos trouxeram que muito mais do que os serviços que levamos, as palestras, etc., é o contato. Então, essa permanência, eu acho que faz uma diferença gigante, tanto com relação ao futuro deles, às projeções, quanto a saber que, sim, nós estaremos lá, não vai ser mais um abandono. Sim, e o Brilho acaba sendo esse espaço social e esse espaço de saúde também, porque é uma população que tem pouquíssimo acesso a uma saúde digna, né? Seja na parte física, né? Os rapazes conseguirem atendimento ginecológico, as mulheres conseguirem atendimento com o médico que tenha a competência para lidar com as questões hormonais, né? E muitas vezes se tem a hormonização em casa, né, sozinhos, porque não tem esse acesso à saúde. Então, acaba que a saúde que a gente promove ali é uma saúde social também, emocional. Então, dando esse fortalecimento emocional, eles conseguem e elas conseguem ter esse apoio para, ok, agora eu sou um ser humano, eu sou visto, eu sou vista, né, eu existo, então eu posso e eu tenho direito à saúde, à educação. Então é isso que a gente acaba promovendo também. Não é só a gente está indo lá para jogar ou para conversar, é para realmente trazer esse suporte que essas pessoas não têm e não tiveram também lá no passado. Sim, porque as leis também são muito recentes, né? Agora, Sim. por exemplo, em Salvador, eu li sobre o Transvida, que tem a questão de saúde lá. Aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, a gente tem agora um ambulatório do SUS para pessoas trans. Mas isso é extremamente recente, né? A legislação de modo geral. Então, o preconceito, ele não está só nas instituições, mas ele está nas pessoas, nas falas, no geral, né? Em todo o contexto. Então, a gente está ali lutando realmente para mudar uma determinação que há muitos anos é predominante, mas que não que ela exista agora, né? Não é uma pauta de agora. Não. A gente está trabalhando isso agora, isso está vindo a público agora com maior força, mas isso sempre existiu, né? Ô, Paty, nesse ponto é muito importante falar que a maior parte da legislação que temos hoje em dia, elas não partiu dos nossos parlamentares, elas foram frutos de decisões judiciais. Então, muito se fala hoje em dia do ativismo judicial, mas quanto ele é necessário. Se formos pensar em retrospecto, não faz 15 anos que decisões importantes quanto adoção, união estável, casamento homoafetivo foi validado, questão de registro civil, Retificação de nome. Retificação de nome. Inclusive, eu até ia trazer um dado que foi na semana retrasada, 10 dias atrás, Fresquinho. a terceira turma do STJ reconheceu a validação da alteração de gênero para neutro em registro civil. Há 15 anos atrás, a gente nem poderia pensar sobre isso. Então, são avanços que, ainda que poucos, né, para a quantidade de tempo que isso é tratado, que isso é natural, porque é natural, ainda assim são avanços muito significativos, né, Nath? Sim, e a gente hoje está num universo muito desafiador, né? Empresas tirando apoio à causa LGBTI+, a gente tem países que estão desconsiderando a transexualidade como sendo algo existente. Então, tudo isso faz com que a força que a gente foi ganhando aqui no Brasil, né, de movimentos sociais, de ganhos jurídicos, começam a ser colocados em xeque, né? Será que isso realmente vale a pena? Será que realmente a gente tem que fazer isso? E aí a gente teve uma frente de advocacy dentro do Brilho das Manas e dos Manos, onde a gente fez a formação da cartilha,
que eu queria que vocês trouxessem também um pouco disso. Como surgiu essa ideia de também ter esse material? A cartilha, ela foi muito mais idealizada pela Nath, que é a nossa especialista de verdade, gente. Essa mulher, eu poderia passar horas ouvindo falar. Mas quando a Nath trouxe agora esse ponto do retrocesso, me veio uma frase que eu não consigo lembrar de cabeça, mas é algo assim, como se em uma semana fosse possível retroceder 20 anos, sabe? E é isso que tem acontecido com direitos. Por isso, nós precisamos estar muito atentos para que não haja qualquer retrocesso. É muito difícil reverter esse cenário. Então, pensando nisso, a cartilha, que tenta conscientizar sobre essa população, não apenas população trans, mas população LGBTQIAPN+, de uma forma geral, sobre os seus direitos, sobre estatísticas, para que a gente comece a olhar com um olhar necessário para essa causa que é tão importante, é tão necessária. Quantas mulheres e homens morrendo, quantas vidas sendo invisibilizadas. Então, acho que é muito necessário para que falemos não apenas com adultos, mas também com nossas crianças e adolescentes. Falar sobre a existência de crianças trans, não deixar isso como se fosse algo inexistente, porque há tanto projeto nesse sentido e não é, gente. A Nath pode trazer isso, mas de uma forma mais técnica. Sim, a cartilha ela acabou vindo dessa necessidade que a gente percebeu conforme a gente começou a intensificar as ações do Brilho, em trazer informação para as pessoas voluntárias. E aí, a gente conversando até com a Lei, por que não fazer isso mais aberto também para o público? Então, né, quem estiver assistindo e quiser olhar, estudar, tem ali uma cartilha. E a ideia é ser um beabá, vamos dizer assim, né? Um letramento, isso, talvez. Isso, um começo de conversa, porque isso dá um assunto assim para horas e horas. Coisas que muitas vezes a gente tem dúvidas e nunca pergunta porque acha que pode ofender ou coisa assim. Tem nessa cartilha, né? Por exemplo, a questão dos pronomes. Né? Como que eu me refiro a uma pessoa? Será que eu chego e tento adivinhar? Então, na própria cartilha a gente traz isso, né, de respeitar o pronome. Então, perguntar mesmo, olha, como que eu posso me referir a você? Ou começar se apresentando, que isso eu acho sensacional também, que é falar, oi, tudo bem, eu sou a Nath, sou uma mulher cis, prefiro que me chame de ela, né? E você? E você deixa aberta para outra pessoa trazer também. Então, são várias coisas que parecem pequenas, mas que fazem uma grande diferença, né? Quando a gente está lá no Brilho, é muito interessante a gente ver quando a gente chega e trata pelo nome, o sorriso, o olhar muda, né? Então, isso pode fazer a diferença para o Brilho das manas e dos manos, mas também no seu ambiente de trabalho, na rua. Às vezes você está ali, esbarrou em alguém na rua e você... eu acho que essa pessoa aqui, não vou falar moço ou moça, né? Vou tentar aqui não invadir o espaço dessa pessoa para não ser tão indelicado. Então, é mais para ter um começo de conversa. Né? E respeitar a existência delas, né? Como a Nath trouxe essa questão do tratamento, do pronome, mas esses dias passei por uma situação que eu fiquei bastante incomodada. Em uma ação, não foi do Instituto Hilma, mas em uma ação na entrega de roupas, foi ofertado roupa masculina para uma mulher trans. Eu fui tentar depois entender a situação, o que tinha acontecido, e por mais que para uma mulher cis a entrega de uma roupa masculina, porque aquilo que tinha ali não seria tão agressivo, mas ofertar uma roupa que não foi solicitada por ela, que é claro que a mulher trans ela pode falar assim, olha, eu quero essa roupa mais masculina ou pode feminina, mas é uma escolha dela. Então, determinar que a entrega vai ser uma roupa masculina é uma ofensa à existência dela, ao gênero dela. Então, eu peço muito esse cuidado também. É claro que, eventualmente, a gente vai errar um pronome, mas aí sempre precedido de desculpa, sempre me desculpe dessa forma, estou aprendendo também, mas nós precisamos estar muito conscientes quando trato com eles e com elas para que seja mais validada ainda a existência deles. Perfeito, porque identidade não é uma pauta, né? É uma existência. Então, e qualquer existência precisa ser respeitada e ter dignidade. Então, a gente não está tratando, né, sobre a identidade, a gente está trazendo informação sobre isso. E essa é a nossa preocupação, essa informação. Eu acho que é nesse lugar que a gente entra. E aí, só para a gente poder já ir caminhando para o fim, meninas, eu queria... Eu sei, tem tanta coisa para se falar, Nossa, né? muito. Mas eu queria que
vocês também explicassem como funciona o Brilho das Manas de uma maneira um pouco mais didática, assim. Como é no dia a dia? Então, assim, uma vez por mês vocês vão lá para Casa Florescer 1, Casa Florescer 2 e agora também na Casa João Nery. A gente tem ali, então, uma média de 60 mulheres e 30 homens. Como é a dinâmica, a didática, assim, só para que a gente entenda um pouco melhor esse assunto? Todas as ações, Paty, são construídas com eles e com elas. Então, todo início de ação, nós fazemos uma roda de conversa e perguntamos para eles e para elas o que faz sentido. Porque nada nos adianta levar milhares de coisas lá se não é o que é interessante. Tanto é que as ações atualmente são divididas comumente, né, entre as casas, para que a gente possa olhar de uma forma individual para as necessidades de cada um, porque são diferentes. Aí, eventualmente, quando há uma festa, dá para fazer uma confraternização com todo mundo. Mas, se não, é dessa forma e sempre tratando com eles e com elas, porque eles que fazem o programa, eles que levam as demandas, as questões de curso que nós estamos fazendo, que nós pretendemos fazer e cada vez mais aumenta, né, a demanda e tudo mais. Tanto é que no início a gente ia 2 vezes por ano, e depois foi aumentando 6 vezes. Agora estamos em 12 vezes por ano, e às vezes ultrapassa, sabe? Até ultrapassa porque eles pedem, elas pedem, venham. Às vezes tem ações, 2 ações no mesmo mês, uma para eles, uma para elas. E quando não tem, ai da gente. Não. Nossa, como assim puxão vocês de não gostam orelha. mais da gente? Não estão vindo mais? Mas uma coisa que eles e elas traziam muito é porque, às vezes, há associações, há pessoas, empresas que vão fazer ações pontuais ali, e muitas vezes ligadas às datas e tudo mais, mas não há o retorno. E o que elas querem é o retorno, é a conexão. A maior questão delas, a maior que elas nos trazem é a permanência. Sim, porque tá na moda, vamos colocar dessa forma, fazer ações com a população LGBT, que é greenwash, né, que trazem. Isso, fazer um uso da população para se ganhar ali um dinheiro, uma publicidade. Então, elas sentem isso, eles sentem isso, mas é mais comum fazerem com as mulheres trans. Né? Os homens trans acabam ficando mais invisíveis porque é como se mulher trans a gente está mais acostumado, a gente já vê mais na rua. Então esse daqui vai causar mais impacto. É mais vulnerável. É mais vulnerável, mas eles são vulneráveis da mesma forma, né? Cada um com a sua individualidade, mas ainda assim vulneráveis. Então, as empresas vão até lá, tiram as fotos, entregam as coisas e vão embora. Né? Não tem uma interação. Então, a diferença do Human, na verdade, em todas as suas ações, é dar o lugar de fala, né? Dar o espaço para a pessoa falar, ela se dispor a colocar os pontos que ela acha importante, e aí a gente abraça isso. Não, ok, é isso que para você faz sentido, então vamos lá, eu acho que dá certo. Então essa é a diferença. O Brilho acaba trazendo isso do Instituto, já dentro do DNA mesmo, e quando a gente fala sobre essa coisa, é coisa de mulher, é coisa de homem, é muito cultural. Então, quando a gente vai para as ações, a gente vem com muita carga do que vai realmente ser vontade daquelas pessoas. E, no fim, a gente descobre que não, né? A gente chega lá, os meninos falaram que queriam aula de dança também. Sim. Que é algo que a gente falaria, não, o homem não vai querer aula de dança, né? Trouxeram, né? Então, a gente se diferente. descobre, né? E a gente faz realmente o projeto junto com eles e com elas. O nome, inclusive, né, amiga? Até o nome, porque quando a gente, né, eu cheguei na casa, né, inicialmente fui eu e o Ale ali na pandemia, a gente estava com um voluntariado muito mais enxuto e a gente chegou entregando os kits de higiene e itens de roupa, itens pessoais. E aí eu fui conversar com as meninas e elas trouxeram muito esse lugar de que elas adoraram que a gente chamava pelo nome, adoraram que a gente estava ali proposto a fazer algo para além. E elas trouxeram, nossa, porque tantas empresas vêm e às vezes a gente nem quer descer da nossa cama. E eles fazem a gente descer porque é importante, porque eles trazem uma pressão. Mas, poxa, a gente está na nossa casa, porque consideram, né, a casa temporária delas e deles. Então, a gente quer escolher descer ou não. E quando a gente está lá, e eles sempre escolhem descer. É o Instituto Human? Vamos lá. E como a escuta pode ser um ato político, né? Gente, a gente precisa ir encerrando mesmo o nosso papo aqui, mas eu queria... Nath também tinha me trazido, a gente estava conversando um pouco ali nos bastidores, uma indicação para as pessoas que querem se aprofundar nessa temática. Sim.
onde a gente pode buscar por mais conhecimento? Porque, assim, as bolhas que a gente convive, e eu faço esse questionamento para vocês que estão aí nos assistindo, né? Quantas pessoas vocês conhecem que são trans? Na sua rede de amigos? Na sala de aula onde você estudou? Quem são essas pessoas? Onde elas estão? Quando você imagina uma pessoa trans, aonde você imagina essa pessoa? Essas pessoas, elas estão em lugares de poder? A gente visualiza essas pessoas com conquistas? Quando a gente olha, né, a televisão mesmo em si, quando a gente tem personagens que são trans, ou são caracterizados, ridicularizados, com umas características muito fortes ali, que trazem um preconceito também muito grande, uma estigmatização muito grande. A gente não olha essas pessoas realmente ali no dia a dia. Então, se você não tem acesso a essa pessoa, primeiro a gente tem que se questionar o porquê a gente não tem acesso. Por que elas não estão no nosso entorno, sendo que elas existem? E aí um outro ponto já que eu não acesso essa bolha essas pessoas na minha bolha, então como ir em direção à bolha do outro? Eu tenho a solução, gente. O voluntariado. Mas aí quando chega para o voluntariado, às vezes ela não se sente pronta, preparada. Então, que munições a gente pode dar para que essa pessoa consiga ter mais informação? E aí eu pego essa indicação. A gente também já traz o gancho para você ter acesso à nossa cartilha e poder ler um pouquinho mais. Exatamente. E depois, com certeza, se engajar é o caminho. Mas, por favor, Nath. Eu comentei, né, da Luiz Gonçalves, trouxe um trecho, né, sobre a questão da empregabilidade, mas ela traz muito sobre isso, né, sobre ambiente de trabalho, sobre questões raciais. Então, é um tema interessante, é uma autora interessante, né, ela é pós-doc, que estuda exatamente questões culturais e de gênero e sexualidade. E também queria aproveitar para trazer uma outra recomendação, que é para as pessoas que são mais de série, de assistir, fazer uma maratona. Tem uma série que é muito boa, que traz esse tema, que é a série Pose. Não sei se vocês muito já assistiram. boa, Você já me indicou essa? Já indiquei. E é muito boa mesmo. Ela é realmente muito boa porque ela traz tanto questões raciais como questões de gênero também. Então, é um começo ali e depois, claro, tem a gente aqui também à disposição para quem quiser, quem precisar. A gente está sempre disponível para conversar, para fazer essa troca aqui, que nem a gente fez aqui hoje. Então, fiquem à vontade para chamar a gente. Certo, e para que vocês possam conhecer, né, para que deixe de ser algo desconhecido e que vocês passem a estar nesses espaços, para que vocês levem elas para esses espaços, eu convido vocês para acessar, chamar a gente lá no Instituto Hilma, o nosso Instagram, que vai ficar disponível para vocês, para que se voluntariem. Há ações todos os meses, inclusive, às vezes mais de uma vez por mês. Então, venha para cá, nós vamos ter treinamentos, vocês não chegarão lá às cegas, vocês saberão e terão a gente sempre como apoio para auxiliar em qualquer dúvida, eventualmente. Para vocês terem ideia, eu levo minha filhota, que está ali no fundo, de 12 anos, porque para ela já é natural o que é natural de fato. Reconhecemos. Perfeito, meninas. Eu queria só agradecer mais uma vez, não só por vocês estarem no Humancast, mas por diariamente, mensalmente, vocês se dedicarem para esse projeto. Porque, com certeza, o Brilho não teria o impacto que tem hoje sem vocês pilotando mesmo essa frente de liderança desse projeto. Então, a gente aqui cofundou, a gente trouxe uma base, mas vocês... Então, agradeço, vocês lideraram, vocês fizeram acontecer. E esse trabalho, a gente sabe que a gente vai colher frutos lá na frente de mudança, de impacto social. A todas as meninas e os meninos da Casa Florescer 1, 2 e a Casa Gioneri, nosso beijo, nosso abraço. Estamos com saudade e um beijo especial pra Sasha, que fez aniversário ontem, dia 16 de maio. Então, jura? Sim, ontem. Sasha, um beijo pra ti. E, gente, muito obrigada. A gente fecha mais um Humancast e acompanhem que logo vem muito mais por aí. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.